tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do Tocantins. Mais uma vez chegando aqui na TV Assembleia para trazer mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast. Esse podcast produzido e feito com muito carinho para toda a população do Tocantins que precisa e que quer aí se informar cada vez melhor sobre as leis e os projetos aprovados pelos deputados estaduais. Mais uma vez, agradecer a sua audiência, você que está em município da região norte, da região sul, da região central, na nossa capital, e dizer que esse podcast é feito para você, para a população tocantinense que quer se informar melhor, que quer estar por dentro do impacto social das leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais do Tocantins. Simbora? Simbora, que hoje tem assunto bacana. Hoje nós vamos falar sobre concursos. Vocês sabem que a Assembleia Legislativa do Tocantins, né, é uma das instituições que mais incentivam a realização de concursos. E hoje o nosso assunto é sobre uma lei que foi aprovada pelos deputados estaduais e já foi, inclusive, sancionada. É uma lei do deputado que é dessa área, deputado Júnior Gel, que determina a inclusão de questões de geografia e história do Tocantins nas provas objetivas dos concursos públicos estaduais. Essa lei é considerada um grande avanço para os concurseiros, para as pessoas que estão sempre aí atentos e estudando para concursos. E hoje a gente vai detalhar mais sobre o assunto, vamos falar sobre em que essa lei já sancionada ajuda aí em quem está buscando uma vaga e a estabilidade no serviço público aqui no Tocantins. Bora? Vocês sabem, né, gente? O concurso público, ele permite que os candidatos tenham chances iguais de contratação. Isso porque são realizadas provas organizadas por uma banca organizadora que irão, então, avaliar os candidatos de maneira imparcial, ou seja, levando em consideração os seus conhecimentos e a preparação do profissional. Dessa forma, porém, nem todos os concurseiros tocantinenses tinham condições de concorrer com os dos outros estados, muitas vezes, né? Que muitas vezes são considerados mais preparados. Então, pensando nisso, o deputado que é professor, né, o Júnior Gel, professor de cursinho, propôs o projeto de lei, que agora é a Lei 4.182/2023, que determina que todos os concursos estaduais estabeleçam um percentual mínimo de questões sobre conhecimentos regionais. Na prática, pessoal, a lei exige que os candidatos interessados em compor o quadro de servidores do estado do Tocantins conheçam a realidade do estado, sobretudo a nossa história e geografia, para melhor atender a população e também os interesses da administração pública. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa lei, explicar mais um pouquinho para a gente, é ele, o autor, deputado Júnior Gel. Diz aí, deputado. A lei ela vem com um propósito não simplesmente de valorizar mais quem é nascido aqui no Tocantins, de valorizar mais quem veio para cá, que está morando no Tocantins, mas de fazer também com que aqueles que sonham em vir para o Tocantins, sonham em passar no concurso público, que eles venham com o intuito de fixar residência. Não simplesmente de vou passar nesse concurso até surgir o próximo no meu estado ou no estado mais próximo da minha origem, certo? É fazer com que as vagas sejam ocupadas permanentemente e que as pessoas que vêm ingressar no concurso público, que elas conheçam a nossa história, que elas conheçam a nossa cultura, que tenham um pouco mais de apego e amor pela terra. Então a lei ela vem com esse propósito e acredito que só tende a fortalecer e a favorecer a todos, não somente aqueles que sonham em ingressar no concurso público, mas fazer com que o Estado se desenvolva com os novos ingressantes. Muito obrigado pelas explicações, deputado. Lembrando que a lei diz que as provas objetivas dos concursos estaduais aqui no estado, então, né, promovidos pela administração pública direta e indireta e de quaisquer dos poderes, deverão, então, aí, obrigatoriamente, incluir conhecimentos gerais sobre história e geografia aqui do nosso estado. Segundo também a lei aí do deputado Júnior Gel, o peso das questões relativas aos conhecimentos regionais será de, no mínimo, 10% na nota final do concurso público. E para discutir mais o assunto e para falar sobre como é que na prática isso vai ajudar ou isso vai influenciar aí na questão dos concursos, eu estou aqui com um professor de vestibulares e cursos preparatórios para concursos, ele que é licenciado em História, especialista também em História do Estado do Tocantins, é pós-graduado em Docência do Ensino Superior e é também escritor. É o professor
O Anderson Cordeiro. Escreve com W, mas é o Anderson, né? O Anderson. Tudo bem, professor? Historicamente, já estou acostumado a ser chamado de Wanderson. O Anderson Cordeiro, muito Anderson. Obrigada pela presença. É um prazer conversar com você, que é uma referência nessa área dos concursos aqui. Professor Cordeiro, na sua avaliação, qual que é a importância de leis como essa, que incluiu aí questões de geografia e história nos concursos públicos? Assim, é interessante a gente compreender que existe uma identidade regional, né? Uma identidade de um povo. E essa identidade é a memória coletiva. Essa memória coletiva, ela está relacionada com grandes fatos, está relacionada com o território. E quando a gente fala de território, a gente lembra de geografia, né? Território é geografia. E ela está relacionada com a história daquele povo. Essa história desse povo e essa memória coletiva, ela cria um grau de pertencimento, um pertencimento daquele povo com aquela região. E mesmo aquele que venha ser de outro estado e venha fazer esse concurso aqui também na região tocantinense, ele vai criar um grau de identidade, de aproximação com aquela região. É muito além de dar uma possibilidade do tocantinense passar no concurso, mas também é a possibilidade daquele que venha ser servidor público no estado do Tocantins, que ele tenha esse grau de pertencimento com a região, que ele venha compreender a complexidade e a luta que foi para nascer esse estado e, de certa forma, ele vai servir melhor a essa população. Então, essa lei ela traz essa importância. Foi uma lei importante, em minha perspectiva como professor de História, há muito tempo, né, dando aula de História Tocantins, eu até costumo brincar também que eu sou tocantinense de pai, mãe e parteira, né? Que eu sou realmente da região. Nasceu aonde, professor? Eu nasci em Colmeia, mas minha família é de Pedro Afonso. Eu só... aquelas histórias que a gente não sabe muito contar, mas que aconteceu de fato. Eu nasci em Colmeia, mas a minha relação familiar é toda de Pedro Afonso, cidade ribeirinha, cidade da época do século XIX, uma cidade que tem uma relação com a navegação tocantinense. Nossa, que bacana. Professor, você falou em identidade e pertencimento, né? Duas expressões fortes e que muitas vezes falta para as pessoas, né? Porque a história do Tocantins, de fato, ela ainda não é muito conhecida o quanto que deveria. Nós temos aspectos identitários tão fortes, né? Tanto na cultura, na gastronomia, e, por vezes, falta ao próprio tocantinense esse conhecimento, né? Pois é, aí entra aquela questão que eu falei, né? Essa questão do pertencimento, da identidade. Às vezes o próprio tocantinense, ele não tem a noção de como a nossa história é rica. É verdade. De como a nossa história é fenomenal. Que começou no século XVIII, com a descoberta aurífera, ou seja, descoberta de ouro. Passou pelo século XIX, navegações, relações com exportações por Belém do Pará. A luta de Joaquim Teotônio Segurado, que é o nome da Avenida de Palmas, e que muitos passam por a avenida e não têm a noção de quem foi Joaquim Teotônio Segurado, que começou a luta centenária, né, pela independência do setentrião goiano, ou seja, do norte de Goiás, que era abandonado, era excluído, mas não é só de pobreza que vive a história também dessa região do norte de Goiás, mas também de riqueza cultural, de riqueza do seu povo e um povo guerreiro e que sempre lutou para a sua independência. Ou seja, para os impostos que aqui era retirado, ser invertido aqui. A identidade do tocantinense, né? A luta, que também aí temos que falar também do Feliciano Machado Braga, juiz, doutor do direito lá da região de Porto Nacional, que já começava a falar na década de 50, falando assim, tocantinense não é goiano. Tocantinense é tocantinense. Sim. E eu até brinco em sala de aula e falo para os alunos, nós somos uma coisa tão assim peculiar que quando a gente vai falar do Tocantins, a gente não tem visão de centro-oeste, a gente não tem visão de norte, a gente não tem visão de nordeste, a gente não tem visão de região nenhuma do Brasil. Você já reparou isso? A gente fala em Tocantins como se fosse uma coisa à parte. É verdade. A gente não, tanto é que quando eu vou falar assim, o Tocantinense pertence à Amazônia Legal e são 7 estados da região norte. Lembrando, o Tocantins pertence à região norte, porque às vezes a gente fica na cabeça que o Tocantins é como se fosse um trem à parte, um trem... Nós somos o centro geodésico, né? E nessa perspectiva de centro geodésico a gente tem essa perspectiva de estar separado, né? Mas o tocantinense, ele tem essa relação forte, mas tem um pouco conhecimento de sua própria história. Isso aí,
Concordo. Precisamos trabalhar isso também nas escolas, nível médio. Vai além também do concurso público, né? É verdade. Vai além do concurso público. Precisamos trabalhar também isso na base, para aquele garoto crescer com aquela perspectiva de identidade, de pertencimento. E quanto mais você aprende sobre sua história, seja familiar, seja de suas origens, seja do município ao qual você pertence, Sim. você aumenta o grau de pertencimento àquela região. Professor, como que a compreensão da história e da geografia pode contribuir com a formação de profissionais que atuarão no serviço público? O que acontece? Muitas das vezes, muitos dos funcionários, vou sentido genérico, né? Tanto os que vêm de fora, como até mesmo daqui, principalmente os que vêm de fora, que assumem cargos públicos, ou seja, vai servir a população local, eles não têm noção do próprio estado onde eles estão, que eles estão inseridos, né? Seja um promotor de justiça, um policial civil, um policial militar, um professor, e ele chega numa região e ele não compreende a dinâmica daquela região, não compreende a complexidade social, muitas das vezes, né? Então ele não sabe que tipo de sociedade que ele está inserido. Quando você tem conhecimento da sociedade que você está inserido, facilita até você entender que tipo de necessidade aquele povo tem. Que tipo de necessidade. E entra aquela questão inicial da minha fala, que é aquele grau de pertencimento àquela região. E com toda certeza, se ele compreende a complexidade social, os problemas e a fragilidade daquela sociedade a qual ele está inserido, no caso a tocantinense, ele vai poder servir de maneira mais adequada. Por exemplo, se ele está inserido em uma comunidade, como é o caso de Tocantinha, vai servir lá no município de Tocantinha. Sim. E ele sabe que ali existe uma comunidade aquém, né, que é os indígenas, e que ele sabe que é um município dominado uma cultura indígena, inclusive é um município bilíngue, né? Ele fala a língua aquém e a língua portuguesa. Quando você está na rua, os aquéns estão se comunicando em língua aquém. Ele vai poder servir melhor. Se ele está inserido em uma comunidade no Jalapão, altamente forte, a cultura quilombola, ele vai poder servir melhor aquela população quilombola, porque ele sabe como é aquela complexidade. Então, facilita para aquele servidor público e também dá a ele a ideia de pertencimento. Muito bem, professor, eu concordo. Estamos aqui conversando com o professor Anderson Cordeiro, ele que é especialista em História do Tocantins, também professor de vestibulares e cursos preparatórios para concurso. Professor, o senhor acredita, então, que, de certa forma, a inclusão de questões dessas áreas pode ajudar os candidatos tocantinenses? Pode sim, não é fator predominante, a gente não pode ter essa ilusão como um fator predominante, sim, mas pode contribuir, porque é cerca de 10% da prova. A gente sabe que concurso público, uma questão, um ponto, pode fazer a total diferença, principalmente se as vagas forem limitadas, 1, 2 vagas. Verdade. E o tocantinense, por mais que ele não seja um especialista em história, mas ele tem uma noção da Praça do Girassol, ele sabe que lá tem um centro geodésico, ele sabe onde fica mais ou menos o Rio Tocantins e Araguaia, na geografia, até porque ele vai comer um peixe na beira do rio Tocantins, ele vai pescar no rio Araguaia. Então, essas questões que aparentemente parecem simples, mas para aquele concurseiro lá de Minas Gerais, lá do Goiás, lá do Distrito Federal, que vem fazer o concurso aqui, para ele não é fácil se situar no mapa, se situar em questões históricas. O próprio Siqueira Campos, que é uma figura da história tocantinense, que morreu no dia 4 de julho de 2023, bem recente, que está ligada à luta do Tocantins, ele sabe que existe uma avenida chamada Teotônio Segurado, que ele passa ali, quando ele vai para um lado ou vai para o outro em Palmas, e acaba que esse conhecimento empírico, né, da vivência prática do dia a dia, pode facilitar na prova. E fora que, quando ele vai estudar, ele consegue se situar, né? Vida prática, vida intelectual, ou seja, o que está escrito do que ele viveu no Tocantins, e isso facilita. Ele lembra, a cidade de Tocantins é uma cidade ribeirinha, está na beira do rio Tocantins. A cidade de Tocantinópolis é uma cidade ribeirinha, está nas margens do rio Tocantins. Acaba que isso facilita no dia da prova. Muito bacana, professor, concordo. Você que está aí nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, não saia daí que a gente vai para um breve intervalo. Já já a gente volta debatendo aqui essa lei do deputado Júnior Gel. Já já! Eu quero ver se ela chega agora. Que aí a gente faz o último bloco. Chega.
De volta aqui no nosso podcast, A Casa é Sua Cast, o podcast que te deixa bem informado e bem informada sobre as leis aprovadas e principalmente sobre o impacto positivo dessas leis na sociedade. Hoje, a nossa pauta é importante, é sobre concursos, algo que a Assembleia Legislativa sempre incentiva, inclusive está fazendo este ano agora um concurso, né? Concurso dos mais aguardados aí pelo Tocantins e pelos concurseiros de todo o Brasil. E nós estamos discutindo a lei do deputado estadual, professor Júnior Gel, que é da área dos concursos, a lei que foi aprovada e sancionada, que determina aí a inclusão de questões de geografia e história do Tocantins nas provas objetivas dos concursos públicos estaduais. E nós voltamos com novidade, viu? Temos aqui outra participante, outra convidada especial, que entende muito essa área de concursos. Ela é empresária, é proprietária de um dos principais concursos aqui, preparatórios para concursos em Palmas, é a Glenda Lopes. Glenda, bem-vinda, querida. Bem-vinda, muito obrigada pelo convite, viu? Estamos aqui para contribuir e tirar as dúvidas que você precisa. Bacana, e muito bom ver uma mulher empreendendo. Me conta um pouquinho como é que foi que você entrou nesse ramo de empreender na área de cursinho preparatório para concurso. Então, minha história é um pouco assim. Eu entrei estudando, né? Fui para Brasília estudar lá no Gran Cursos, na época, em 2010, e fiquei um ano estudando para a Polícia Federal, me preparando lá. E eu vi, assim, eu sempre tive um feeling empresarial. Uhum. Sempre quis ter uma escola, que eu sou pedagoga, sou professora. Meu sonho era ter uma escola do ensino infantil, ensino fundamental, né? Aí eu fui para Brasília. A gente pode começar de novo você? Parece que deu um erro no microfone aqui. Eu acho que assim. Só já voltar. Tudo de novo? Não, a pergunta, só a pergunta. Começar Como a pergunta? iniciou? Quando eu chamo ela? Aí tipo, é só pra ela ter o corte, porque a sua parte tá de boa, é só pra ela responder. Tá bom. Vamos lá. Fazer a pergunta novamente, né? Isso. Ok. Posso ir? Pode. Glenda Lopes. Glenda, muito obrigada pela sua presença. Eu queria saber primeiro, uma mulher empreendendo na área de preparatório para concurso, como é que foi essa história? Me conta. Primeiramente, eu comecei como concurseira, fui para Brasília estudar para os concursos federais, né? Estudei um ano lá no Gran Cursos e lá despertou a vontade de empreender. Até porque eu sou professora também, eu sou pedagoga, né? Meu sonho era ter uma escola do ensino infantil, ensino fundamental. E eu vi um feeling muito bom na área de concursos. E na época, o Grangeiro lançou, que era um dos proprietários presencial em Brasília, lançou filiais em 16 estados. E aí, eu e uma amiga que nós estávamos estudando lá, nós resolvemos empreender, investir nesse ramo de concursos aqui no estado do Tocantins, porque aqui tinha uma carência muito grande. O pessoal vinha de fora fazer concursos aqui, pegava as vagas todas. E assim, a gente presencia que Brasília é o berço dos concursos, né? Então, assim, lá é uma constância em editais para vários tanto na esfera federal, distrital. E assim, eu despertei a vontade desse desafio, né, de montar um preparatório para o concurso aqui em Palmas. Então, o meu primeiro preparatório foi do Gran Curso, que eu inaugurei em 2011, em frente da pizzaria Dom Vigílio. Depois a gente mudou em frente ao Tribunal de Justiça e assim foi. Depois a gente mudou para um espaço bem maior, que foi que alavancou também, que foi lá perto da Honda, lá embaixo. E estamos no mercado palmense há 13 anos, aprovamos mais de 4.000 alunos catalogados. Bacana. E assim, em todas as esferas municipal, estadual, federal. Então, a gente tem alunos GPS em todas essas esferas. E foi um grande diferencial, foi um marco muito bom assim, para a nossa cidade de Palmas, né? Que assim, hoje nós somos referência em aprovação no estado do Tocantins. Nossa, que então, bacana. assim, é com prioridade que eu falo que eu tenho muito orgulho de um sonho realizado, de ter passado por muitos perrengues, que não é fácil permanecer no mercado, ainda mais agora, de pós-pandemia, o mercado oscilante, assim, economicamente, é um desafio constante você permanecer aberto. Então, Bacana. assim, é uma constância de experiência, constância de persistência, de fé. E eu falo, assim, que o GPS, ele é de Deus, assim, Deus que contribui, Deus que sustenta.
e Deus que ajuda a mudar várias vidas também. Porque o aluno chega lá pra gente cru. E tem todo um carinho, tem todo um carinho dos professores, da nossa equipe a equipe mesmo de trabalho, né? De sim, coordenação, do pessoal que trabalha lá no atendimento, a equipe nossa. Então, isso também faz um diferencial. Lá eu falo que é uma casa, tipo, de acolher sonhos, que trabalha para que os alunos possam realizar esses sonhos, Entendi, né? porque é isso, né? Esta busca pela estabilidade é um sonho. Glenda, sobre o nosso assunto de hoje, que é a lei do deputado Júnior Gel, eu quero saber como é que você, que é tão experiente aí na área, vê o impacto dessa lei nos concursos públicos, no cenário dos cursos preparatórios. Isso é muito importante, até porque para valorizar a nossa região. Brasília, Goiânia, Pará, Maranhão, todos eles, assim, os editais que eles publicam, a gente percebe que eles cobram a parte regionalizada para valorizar a região, para valorizar o povo deles, entendeu? Sim. Então, assim, é importante, aqui faltava isso também, essa parte de valorização da nossa região do estado do Tocantins, sendo que eu sou tocantinense, nasci em Colinas, então, assim, eu vejo essa importância também da valorização do nosso estado. Até porque isso, como os outros estados fazem, é tipo... Queira ou não queira, ter um diferencial na hora da concorrência dos Sim. adversários, né? Quando vem para cá, eles têm um pouco de dificuldade sobre a história e geografia do nosso estado. Como quando a gente sai daqui do nosso estado, vai fazer prova no Pará, igual a gente teve a prova da PM, que ela é toda engessada, direcionada para eles lá. Então, a gente sente um pouco de dificuldade até mesmo de preparar os nossos alunos. E isso significa o quê? Que o pessoal, os gestores, os governadores de lá, eles querem que os jovens, que o pessoal fique lá, que não saia do estado. Entendi. Entendeu? Isso é muito importante e eu achei muito bom. Foi valoroso essa pauta do professor Júnior Gel ter colocado para referência de concurso, todos os concursos do estado, valorizar. Até o município também é importante, história e geografia do município, sabe? É muito importante, porque valoriza o nosso município também. Bacana. E é um diferencial para os nossos concorrentes que vêm de fora, isso é verdade. notório. A gente estava falando sobre isso aqui. Professor Anderson, historiador, está aqui. Professor, essas disciplinas, História e Geografia, né, que foram pauta dessa lei aí, elas são ensinadas nas escolas públicas do Tocantins, já que elas são cobradas nos concursos? Algumas escolas sim, né? Não é uma coisa que faz parte, né, da ementa, mas normalmente se ensinam em algumas escolas esse processo. Só que não é um plano, né? Seria interessante ter um plano de governo para inserir esse conhecimento, tanto de história e geografia do Tocantins, como também, né, a cada município ensinasse também a história e a geografia daquele município a qual ali a escola está inserida. Bacana, Glenda. A gente supõe, né, não sei, você pode dizer melhor, que aumentou a demanda por essa disciplina, certo? Aumentou a demanda por essa disciplina, referente a quê? Eu não entendi a pergunta. Na busca, na hora de se preparar para o concurso. De conhecimento Isso. dos concorrentes, né? Isso. Tipo, de fora eles procuram mais, eles mandam mensagem mais para saber sobre material, sobre se tem livros. Realmente teve essa procura maior. E existem bons materiais sobre o assunto, livros, Sim, apostilas? nós temos vários historiadores, como professor Você tem livro? Lançou um Cordeiro, livro? Cordeiro. professor Júnior Batista, né? Verdade, que ele muito tem, ele é referência, ele está na 14ª edição dos livros dele, tanto de história, e eu não sei qual é a edição do município, mas ele também tem do Tem município. muito conteúdo publicado. Atualizado, é muito bom. Ele é um historiador, é uma referência até de bancas que pegam as questões elaboradas por ele. Nos livros dele já foram cobrados em 2014 pela Banca Copese, que foi o concurso que teve aqui no município de Palmas também, no estado, que foi Polícia Civil. Então, assim, eles sempre... a Polícia Civil não foi da Copese, foi da Aroeira, né? Mas, assim, eles pegam as questões do livro do professor Júnior Batista. E ele é referência, ele é muito bom. E o pessoal
teve essa procura, aumentou mesmo, né? Bacana, né? E há professores suficientes, já que até pouco tempo essas disciplinas não eram obrigatórias nos concursos? Tem professores suficientes? Tem professores suficientes capacitados para ministrar, até porque não é uma disciplina assim tão complexa, né? Ela é autoexplicativa, então tem os professores super especializados em bancas, e a gente, graças a Deus, a gente não tem falta, não há falta no nosso mercado palmense, não tem. Não sei nos outros estados, que deve chocar algumas coisas, né? Algumas informações que os nossos professores daqui da região, eles têm os privilégios, né, de conhecimento, de nasceram aqui, viveram aqui, pesquisaram aqui, estão afinco em todas as pesquisas. Então, tem essa grande diferença do professor de fora do estado com o nosso professor regionalizado. Muito bacana, muito boa essa. E você que está nos assistindo aqui pela TV Assembleia, a gente quer aproveitar esse espaço e esse debate para mandar um abraço para todos os professores de História e Geografia aí do Tocantins, professores de áreas tão importantes, o professor Júnior, que gosta muito de escrever sobre o assunto, e todos os outros historiadores que também estão aí há muitos anos ajudando a escrever e a contar a história do Tocantins. Professor Cordeiro, você falou muito da parte positiva, da identidade, do pertencimento, mas agora eu queria falar de uma outra coisa. Como é que, na sua opinião, professor, a falta de conhecimento sobre essas áreas podem impactar negativamente a atuação dos futuros servidores públicos? Aquela questão da identidade, do pertencimento, ela faz parte desse processo. E também a gente acaba recebendo o funcionário público, o servidor público, como se fosse um alienígena, como ele chega aqui, estaciona a sua nave espacial aqui, a sua vivência aqui, mas ele não tem relação nenhuma com a região. Sim. Ele não vai ter relação nenhuma com a região. Até assim, um exemplo que a gente tem aqui muito em Palmas, que é comum, quando chega um feriado, um final de semana, o que acontece com Palmas? Palmas esvazia, né? Porque muitos dos que estão aqui são de outros estados ou do interior. Cerca de 60% da população de Palmas, daqueles que estão migrando para Palmas, é do interior. Entre 50% a 60%. Então, a população uma quantidade alta de pessoas. E acaba que, se essa pessoa não tiver uma relação com aquele município ou com o estado do Tocantins, acaba que ela não vai ter preocupação nenhuma com a construção desse estado. E já imaginamos, esse funcionário público não tem relação nenhuma com a construção desse estado. E lembrando que o Tocantins é um estado de imigrantes. É um estado de imigrantes. É um estado que, culturalmente, nós estamos nos desenvolvendo. Provavelmente daqui a 20 anos nós teremos uma identidade próximo do que é Brasília, do que é outros estados que também são... Brasília é do Distrito Federal, mas de formação de imigrantes. E qual é a preocupação que nós temos com isso? Com esse legado histórico? É verdade. Um bom questionamento. Glenda, você como proprietária aí de um cursinho preparatório, você já percebeu alguma vez ou percebe alguma resistência ou preocupação por parte dos candidatos com relação a essa nova exigência agora? Assim, os nossos alunos, eles são regionalizados, eles são daqui. Então, é uma facilidade muito boa deles ter recebido essa notícia. E eles aceitaram de uma forma leve, porque já vem estudando ao longo tempo, né? Tem alguns concurseiros que eles estudam até passar. E não foi novidade, a disciplina eles acataram como valorização. Valorização do nosso estado, acataram também, teve uma aceitação do diferencial, que nós estamos, naturalmente, nós ficamos à frente dos nossos concorrentes, entendeu? Então, assim, foi uma aceitação muito boa e valorosa pelo nosso deputado Júnior Gel. Show! Bacana. Professor Cordeiro, que mensagem que você deixa para aquelas pessoas que buscam uma vaga nos diversos cursos oferecidos aqui no Tocantins? Lembrando para você que nos assiste que, contando com o daqui da Assembleia Legislativa, tem uma previsão de pelo menos 9 concursos esse ano aqui. Qual que é a sua mensagem, professor, para esse concurseiro, para essa pessoa que o sonho em 2024 é passar no concurso? Primeiramente, eu queria dar os parabéns ao deputado e professor Júnior Gel, que criou esse projeto de lei. Mandar também os parabéns para o professor Júnior Batista, que é um escritor assíduo e que, às vezes, o escritor não é valorizado. É verdade. E ele vem há muitos anos trabalhando, escrevendo a história do nosso estado. O melhor livro, minha perspectiva, quando se trata de história de um estado. E sobre o concurseiro, que continue estudando, estude até
passar, valorize também a nossa história. E o concurso ele tem uma capacidade que eu falo na minha vida, né, de família pobre, família humilde, e não consegui enricar, logicamente, mas consegui mudar a minha história social. E eu acho que o concurso ele tem essa possibilidade. Ele tem a possibilidade de fazer com que aquele garoto humilde lá, de um bairro humilde, de famílias que não tenham condição financeira, ele possa mudar a realidade social daquela família muitas das vezes. Porque ele vai ter um salário, ele vai ter uma estabilidade e ele poderá dar qualidade de vida para os seus familiares. Então aproveite a oportunidade, o concurso tem esse papel e que a Glenda e todo o pessoal que trabalha com cursinho se sente honrado, né? E a gente já viu diversas famílias mudarem a sua vida graças ao concurso público. Garotada que está em casa, acredite em você primeiramente, acredita que você é capaz e estude até passar, seja resiliente. Muito bem, bacana, professor tocantinense, historiador. Você é concursado onde? Fiquei curiosa. Eu sou policial militar. É eu mesmo? trabalho, inclusive, com o governador. Você citando aí. É mesmo? Ah, que bacana. Que bom. Glenda, uma última pergunta. Você, como empreendedora, como apaixonada pela área dos concursos, como você falou aí, por ajudar as pessoas a realizar os sonhos de conseguir passar no concurso, você enxerga que essa mudança como uma oportunidade para aprimorar a formação dos candidatos, não apenas para os concursos, mas também para as futuras responsabilidades profissionais no geral? Sim, porque eles vão estar habituados, eles vão ter Peraí, eu não formatei a pergunta, vai de novo. Essa parte eu tenho que cortar. Tem que cortar, É só vai pra, editar, não é né, em inglês. gente? Vai só a parte da fala dela. Glenda, é só assim, como que você acha que conhecer melhor a história e a geografia pode, não só para ajudar a passar no concurso, mas para ajudar eles a serem profissionais melhores? Ajudar na formação deles profissionais como um todo, não só como para passar no concurso. Tipo, de... História e geografia. Não, eu sei, da história, deles ter o conhecimento da história e geografia. Como que isso pode tornar eles pessoas e impacto. profissionais melhores? Não só para passar no concurso. Como que esse conhecimento ajuda eles? Vamos voltar na fala dela. Bugou! Ai, como que a gente vai fazer? Como que eu posso definir isso? Outra professora até falou um pouco sobre isso, né? Que no caso vão ser profissionais Olha mais só, comprometidos. ele vai saber a história e geografia do Tocantins. Vai ter o conhecimento antes dele mudar para cá. Então, assim, ele vai saber a realidade, como que é aqui, tanto na área histórica quanto na área climática da região. A única coisa que eu vejo, assim, um pouco de resistência, quando os alunos, os candidatos de fora vêm para cá e muitas das vezes não permanecem aqui no nosso estado, é o fator climático, né? O fator climático, que isso daí é um dos fatos mais que tem evasão nos concursos. E, assim, nosso estado é um estado novo. Então, assim, muita gente vem de capitais grandes, metrópoles grandes, e não consegue se adaptar aqui, não consegue adaptar a forma pacata do nosso estado, da nossa cidade ainda, do nosso estado ainda, que está em desenvolvimento. Então, para a parte de História e Geografia do Tocantins, ele vai ter um pré-estágio do que ele vai vivenciar aqui no nosso estado. Bom. Muito bom. Glenda, isso? É isso mesmo, muito bom. Glenda, agradecer você pela sua participação, parabenizá-la pela sua trajetória, por acreditar nesse mercado dos concursos. Professor Cordeiro, parabenizar também pela sua atuação na área. Dá para ver que você é um apaixonado pela história e pela geografia do Tocantins, né? 2 tocantinenses e Colinas, aqui Pedro Afonso, Barra Colmeia, né? Então, que estão ajudando outros tocantinenses também a passar nos concursos. Então, parabéns, muito obrigada. Então, você ficar aqui no estado, né? No nosso estado, que as pessoas e somar fiquem no aqui, crescimento, né? do nosso estado. Isso é muito bom, é muito valoroso isso. Muito bacana. Antes o pessoal saía daqui, ia embora, nunca mais voltava. E hoje não, hoje permanece e soma para contribuir para o crescimento do nosso estado, da nossa cidade. É verdade. Então é isso. Você que está nos acompanhando agora já sabe que agora é lei no Tocantins. Obrigatório aí a questões de história e geografia do estado nos concursos estaduais. Lei aprovada pelos deputados estaduais e de autoria do deputado Júnior Gel. Lei que já, como vocês viram aqui, vai fazer uma diferença grande para quem busca a estabilidade nos concursos aqui do estado. E essa lei, voltando a dizer, exige aí que os candidatos interessados em compor o quadro de servidores do estado conheçam a realidade do Tocantins, sobretudo a história e geografia, para melhor atender a população
e os interesses da administração pública. Gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Muito feliz aqui o nosso podcast A Casa é Sua Cast. É para isso mesmo, viu? É para esclarecer, é para ajudar você a entender e saber dos seus direitos que já foram aprovados aqui pelos deputados estaduais. Muito obrigada mais uma vez, Glenda Cordeiro. Você que está estudando para o concurso, arrocha o buriti, como a gente fala aqui no Tocantins, que tem muitas oportunidades. O concurso da Assembleia vem aí, pelo menos mais 8 concursos estaduais de outros órgãos. Você que está aí no sonho de ter estabilidade, não pode perder. Um abraço, obrigada pela sua audiência e já voltamos com mais outro episódio aí do nosso A Casa é Sua Cast. Aqui, informação e transparência sobre as leis aprovadas no Legislativo do Tocantins. Abraço, até a próxima!